Olá, sobrevivinhos. Hoje eu venho mostrar para vocês aqui a minha criação desse ano, que tá à venda no Enjoei e no Mercado Livre e também comigo, né? Aqui, como vocês podem ver, a carta de rosto. Aqui é a primeira versão do louco que eu fiz, que eu achei que tava bom, mas não tava. Aqui a carta do louco, se puderem ver, né? Peraí. Ai. Aqui a carta do louco, que eu refiz. A carta do mago. Carta do mago. A carta da sacerdotisa. O verso. Aqui a imperatriz. Não confundam com a rainha de paus pelo cetro de galho. É um pedestal. É um pedestal mágico. Por ela ser fértil, eu tive a ideia de colocar um pedestal de madeira com um cristal verde, vamos dizer assim, um quartzo verde quadrado ou um prisma verde amarrado com cera e tipo assim, já preso já. E aqui o imperador. Não confundo, pelo amor de Deus, com o rei de paus. Se der pra ver. Aqui. Ele vestido como cigano, porque os ciganos falam de prosperidade, dessas coisas. Eu sei que eu não sou a pessoa certa pra falar disso, mas por que a gente faz o imperador como um homem mais velho? Ele pode ter essa maturidade, ser uma pessoa mais nova. Ele pode ser a pessoa que faz as coisas acontecerem com uma organização mais coerente. E por ele também trazer a cestinha, que remete ao 10 de ouros, e o 8 de paus bem presente nele, que significa que ele é a ação coordenada, ou seja, a ação que já foi planejada, e a ação que foi feita com o resultado. Dá pra ver aqui o cestinho de frutas. E aqui o hierofante, que eu optei por fazer como se ele fosse uma pessoa autodidata. Ele pode ser tanto aquela pessoa que está aprendendo sobre um certo assunto e aquela pessoa que pode ensinar os outros a estudarem, mas a maneira deles, porque ninguém sabe quem é esse hierofante. Ele não tá com os gestos do deck tradicional Rider-Waite-Smith, porque ele remete ao conhecer, o ato de conhecer, o autoconhecimento. Que ele também pode ser uma pessoa que tem os pés no chão e as mãos no céu, ou seja, ela tem conhecimento tanto das coisas materiais quanto das coisas espirituais, por causa dos seus estudos. Mas a gente não sabe quem é essa pessoa.
E os enamorados. Aqui a gente não vê um anjo, mas aqui a gente vê um sol. E se vocês forem notar, do lado esquerdo tem uma casinha, que seria aquela escolha que a gente pode ter certeza que aquela escolha que tem um futuro visível. E do lado direito tem uma árvore, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da escolha do lado esquerdo, do lado direito. E aqui um casalzinho. Um casalzinho. Como vieram o mundo, né? Almas que recém acabaram de chegar na Terra. Elas estão descobrindo o que elas podem fazer, o que elas podem tentar ou se arriscar. Mas aqui não tem uma conotação, tipo assim, pecaminosa. É sobre escolha. A gente, quando a gente chega aqui, a gente não sabe, a gente não chega sabendo das coisas quando a gente nasce. A gente é apenas uma alma recém-chegada. E aqui, será que dá pra ver? A carta do carro. A carta do carro vai falar sobre onde a gente tá e onde a gente parou. Ou seja, ela vai contar pra gente se a gente deve seguir em frente ou não. Mas ela vai dizer assim que o caminho tá lá. Basta só você ir escolher para que lado você vai, se você vai com tudo ou se você vai com calma. Às vezes ela pede para termos paciência e também para termos um discernimento, tipo assim, pra gente não ir com pressa nas coisas. A pressa é inimiga da perfeição. Então a gente tem que esperar. Mas a gente não tem que esperar e ficar parado. A gente tem que esperar e tomar uma ação. É o que pede na carta do carro. E a carta da força, que vai falar muito sobre impulso. Toda a carta da força fala sobre impulso. A gente pode escolher se a gente pode ser o gato ou se a gente pode ser o peixe. Por quê? Porque às vezes a gente faz coisas sem pensar. A gente fala coisas sem pensar, a gente faz coisas sem pensar no que vai acontecer. E tipo assim, pode ser relacionado a maus hábitos. Ou sobre a gente sendo impulsivo a todo e qualquer momento. Aqui. E aqui temos a carta do eremita. Sim, o eremita, óbvio, né? Porque a gente é o eremita. A gente está para se recolher na nossa casa e descobrir muitas coisas sobre a gente. Tanto que se você notar, só tem a cobrinha e a lanterna. O que será que a gente pode aprender com a gente mesmo? Quais são os nossos defeitos? Quais são as nossas positividades? A gente pode descobrir cada coisa que a gente sabe, que a gente não conhece sobre a gente, sendo uma eremita. Ele se recolhendo longe de todo mundo para saber, para ter a sua primeira impressão sobre si mesmo. Porque sempre que a gente pede opinião sobre qual foi a primeira impressão que fulano teve da gente, a gente só sabe o lado de fulano e o nosso lado. O que a gente sabe sobre a gente? Então, o eremita vai falar sobre isso. Sobre a gente se recolher e pensar sobre tudo que a gente já passou. E a busca sobre o nosso auto-melhoramento. Sobre a gente se medicar. Não
não o medicar físico, mas sim o medicar da alma. A gente precisa buscar um tempo com Deus, um tempo com a espiritualidade. E o Eremita vai falar sobre isso. E a carta da roda da fortuna. Não tem nada de fortuna aqui, mas o que a gente vê aqui é uma roda, certo? É uma esfera. Uma esfera achatada, que a gente pode girar para qual lado ela pode pender. E aqui, não sei se está visível, mas está escrito: tudo que tem em cima tem embaixo. Ou seja, tudo que a gente fez uma hora vai voltar pra gente. Ou a gente vai estar numa posição boa ou numa posição ruim. Depende da gente. É por isso que tem duas mãos aqui segurando essa roda, porque a mão daqui de cima pode estar aqui embaixo. E os elementos básicos, né? A moedinha do naipe de ouros, a pena que eu... É uma opinião sincera minha, né? Eu não... A pena que pode representar o naipe de espadas, porque é o ar. A taça, que representa copas. E o naipe de paus, que não dá pra ver aqui, porque esse aqui é uma impressão teste. Na verdade, é uma impressão que falhou, mas eu só tô mostrando. E aqui poderia ser o naipe de paus, que é o gravetinho. E agora a carta da justiça. Que não tem nada a ver com justiça, mas tem a ver com o quê? Com decisões. Mesma coisa que os enamorados, só que é uma decisão obrigatória. Uma decisão que a gente tem que escolher, porque é o momento de escolha. O que pesa mais, o que pesa menos pra gente. O fulano só vai saber da nossa decisão depois que ela for feita. Mas a gente sabe o quanto aquilo pesa nas costas. Então a gente tem que saber se aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente deixou de fazer estava certo ou errado. Ninguém vai saber o que a gente fez, sendo que a gente só fez porque a gente teve a escolha que foi optada no momento. E às vezes pode pesar, às vezes pode não pesar. E aqui a carta do pendurado. Vocês estão vendo que não tem o pendurado? Na verdade, não é que não tem, tem o vulto branco dele. Aqui mostra que ele escolheu ficar preso ou se autogerminando na natureza. Ele escolheu se recolher, só que não é recolhimento que a gente teve como opcional, é um recolhimento obrigatório, porque quando ele estava na eremita e ele não escolheu fazer isso, ele teve que optar por fazer agora. E por isso que ele não tá conseguindo se conectar nem com o espiritual e nem com o material. Porque um dos lados da perna dele tá preso com a natureza e o outro não. Porque ele ainda não é uma pessoa completa. E aqui a carta da morte. A carta da morte, que vai nos remeter à metamorfose, à transformação e não à morte em si, cemitério, caveira e ossos e etc. Essa aqui vai nos remeter a uma transformação tipo da borboleta. Todos nós somos uma borboleta, só que o nosso espírito precisa dessa metamorfose. O nosso espírito necessita dela. E é um momento da gente se acolher, que seria mais ou menos entre o outono e o inverno, que seria junho, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Mais de um mês, na verdade, né? Mais de um mês de transformação pro pendurado que agora está preso, porque ele não teve a chance de
de se regar com autoconhecimento, de se regar de alegrias, de viver toda a jornada possível dele, e agora ele está em processo de transformação. Porque o verão acabou, a primavera acabou. A única opção que ele tem agora é se recolher no outono até o inverno para esperar a primavera e o verão. E aqui, não sei se dá pra ver, a temperança. Que vai remeter ao quê? A gente tem saber temperar cada momento, cada sensação, cada emoção. É um momento de espera, é um momento para que você se sinta preparado para a sua jornada. Não ponha os dois pés de uma vez, coloque um primeiro. Saiba medir a temperatura, o tempo, cada coisa a seu favor antes de você entrar de vez naquilo. E aqui é a carta do diabo. Não temos o diabo. Tá meio escuro. Eu sei que tá, mas é pra ser. Aqui vemos uma sombra e uma pessoa. Que essa sombra seria quem? A própria pessoa em si se prendendo a algo, se prendendo a alguma coisa. A pessoa se auto-remoendo, porque provavelmente aquilo já era, mas ela ainda tá lá. Ela ainda não soube esperar o momento do outono, inverno acabar para ir na primavera. Ela ainda está ligada ao inverno. Ela ainda está ligada ao momento do frio, do auto-recolhimento obrigatório, porque seria basicamente nosso querido amado louco na fase dele de entender que ele precisa se libertar do momento, de todas as sensações passadas, para que ele possa se renovar. Mas a sombra do passado, do eu do passado dele, ainda prende ele a esses momentos, essas sensações. E ele está preso, se remoendo. E é isso. E aqui temos a torre. O que já diz autoexplicativamente que uma hora o louco vai ter que sair daquela situação confortável para entender que aquilo é uma fase, vai passar. E ele vai ter que fazer tudo de novo, reconstruir a casa dele para poder partir para uma outra jornada. A espiritualidade avisando ele que é hora dele ter mais maturidade e saber que aquilo que tá confortando ele pode ser algo que pode deixar ele muito acostumado àquela situação, e as outras situações ele não vai saber lidar, ele não vai saber consertar, não vai saber nem como vai se transformar. Já a estrela que vai falar sobre brilho, mas não como o brilho do sol. Ela vai falar sobre o brilho noturno, o brilho do passado. Ou seja, as estrelas são o quê? São planetas que já se foram. Vagarosamente, planetas que perderam a luz, mas que pra gente, a gente consegue ver, porque a gente tá no presente.
E a gente já tá firme para colocar todos os nossos dois pés na água e observar as estrelas e falar: nossa, olha como eu era ingênuo, olha como eu era imaturo naquele tempo. E saber reconstruir, e saber reconstruir as coisas, tudo aquilo que é sobre a gente, com tranquilidade, serenidade. E a lua, que vai remeter o quê? A ilusões. É você saber o que você tá fazendo. Porque se você só tiver cego, era pra eu ter colocado aqui o cachorro e o lobo, mas eu preferi só o lagostim mesmo. É você saber discernir qual que é a torre falsa e qual que é a torre verdadeira. Qual que é o lago e qual que é o pântano. E o sol. E já dá pra ver pela cara da personagem que ela tá num momento muito sereno. Que a tempestade já passou. Que agora é hora de você aproveitar o momento e refletir. E que algumas coisas vão ser esclarecidas para você a partir desse momento. E quando ela tá assim, é quando as coisas estão sendo. São coisas que vão ser reveladas, só que não são coisas positivas, mas que você pode discernir se é positivo ou não pra você, porque a vida é isso. Tudo que tem em cima tem embaixo. E a gente tem que saber o que a gente pode fazer pra mudar a situação. As ferramentas estão aí. As instruções também. O caminho tá aberto. É só você seguir a voz que fica dentro da sua cabeça. E claro, com estudo. Isso aqui eu tirei a partir de um sonho que eu tive da carta de julgamento. Uma vez eu sonhei que eu tinha acabado de morrer. E nesse meu pós-morte tinha um monte de pessoas. Só que elas estavam no trepa-trepa. Não era bem um trepa-trepa, era um trepa-trepa de bambu. E lá, perto desse trepa-trepa, tinha o Exu. E ele tava mostrando para as pessoas, perguntando assim: você acha que você merece ficar aqui mais um tempo, se remoendo, ou você acha que você precisa de um tempo para pensar sobre o que você fez para se melhorar, ou se você quer reencarnar para poder aprender na prática? Ou se você quer o julgamento da maneira que os cristãos acham mais correta. E entre essas pessoas estava eu. E eu estava ouvindo o que ele estava falando. Cada um foi para um canto. E eu estava pensando. Enquanto eu estava pensando, do nada passaram, acho que um ou dois marinheiros. As pessoas que ficaram comigo no trepa-trepa saudaram eles com a saudação para Ogum, que é Ogunhê Patacori. E me lembrou do meu pai, óbvio. Mas aí quando chegou a minha vez, eu pedi pro Xerichu que eu queria um tempo para pensar, para refletir sobre o que eu fiz e o que eu poderia ter melhorado durante todo esse tempo. Porque eu não queria voltar, mesmo sabendo que ia ser minha última reencarnação, que a minha última reencarnação já tinha sido feita. Se eu queria ir pra luz ou se eu queria passar um tempo e pensar e refletir sobre
tudo que aconteceu na minha vida. Eu escolhi esperar, escolhi refletir. E esse sonho tá refletido nesta carta aqui no julgamento. E pra terminar, a carta do mundo, né? Que é quase a minha idade, na verdade. Mas vou se dizer assim, que depois que a nossa alma, já recém-chegada, termina toda a sua jornada, ela se torna uma alma completa. E agora ela pode vivenciar as experiências do cotidiano, que seria copas, ouros, espada e paus. E com essa experiência completa, que um dia eu vou conseguir fazer as outras cartas, as outras 56 cartas dos arcanos menores. Quem me dera, um projeto que eu vou deixar pra outubro desse ano. Enfim, é isso.